Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you, galerinha? Galerinhas, third graders and fourth graders, okay? This class is for both of you, third graders and fourth graders. Well, third graders and fourth graders, today we are talking about traffic, okay? Traffic jams, traffic in cities, big cities like our city, like we're in Olinda, but we mean greater Recife. Um, but we are talking about the ethic aspect of traffic, okay? How to behave and during traffic, okay? Because traffic, just like everything else in life, we live with people around us. And when we live with people around us, we need to know when to respect other people's rights. And we also need to know when people should respect our rights. And we should know about our obligations. And we also should know the obligations of other people, okay? So the more we know, the more informed we are, the better educated we are, the better. The reason why we're having this class like this is, first of all, to bring something different to you. Second of all, because it's important. And third of all, because, the teachers have been reviewing the subjects, the content, and there's no point on reviewing stuff here if the classes have been recorded, ok? Então, boys and girls, a nossa aula de hoje, ela é sobre tráfego, não tráfico, mas tráfego. É muito confuso, são duas palavras bem similares, mas com significados bem opostos, tá certo? Mas a gente vai falar do tráfego sobre um ponto de vista ético, né? E o que é a ética? A ética é exatamente o estudo do convívio, né? Dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. E o tráfego, né? O trânsito de uma cidade nada mais a gente está ali convivendo, né? E a gente está convivendo de uma forma bem estranha, digamos assim, né? Porque a gente convive, a gente ali trabalha pelo espaço, né? E a gente vive numa das cidades que tem, isso é um tema importante, né? Que a gente convive, a gente vive dentro da região metropolitana de uma cidade com um dos maiores problemas de mobilidade do planeta Terra. Não sei se vocês sabem disso, mas Recife, a grande Recife, né? Porque quando a gente fala a grande Recife, a gente trata da região metropolitana do Recife. É uma das regiões com maior problema de mobilidade. O que é mobilidade, para aqueles que não sabem? Mobilidade é a capacidade de se movimentar de um lugar para o outro. Então, a gente tem essa dificuldade de se movimentar de um lugar para o outro dentro da cidade e a gente enfrentar muito trânsito, muito tráfego. A gente usa muito a palavra trânsito, né? Mais do que é tráfego. Tá certo? Então, e assim, a gente tem que conviver com N situações. A gente tem que conviver com outros carros, a gente tem que conviver com ônibus, né? Que são veículos muito maiores do que os nossos. A gente tem que conviver com moto, tanto para quem é um motoqueiro, né? Tem a questão aí, os pais aí têm carros, os pais têm moto. I'm sorry, that's not COVID, não é COVID. É alergia demais, né? Essa chó faz sol, chó faz sol, chó faz sol. Acaba aqui com o Teacher Leo. Então, a gente hoje tem o táxi, né? Que o táxi e agora o Uber, né? O motorista de aplicativo, que existem tantos, que é um caso em particular, né? Porque quando você passa muito tempo no trânsito, além do seu nível de estresse aumentar bastante, você também começa a criar hábitos, né? Você começa a fazer coisas que geralmente você não faria, porque aquilo passa a se tornar algo tão rotineiro, tá certo? Então, tudo isso, a gente vai tratar um pouquinho de tudo isso
nessa aula da gente, tá certo? Boys and girls. Então, vamos lá. The ethics of breaking traffic laws. E aí, o que é que acontece? O que é que acaba acontecendo, né? The ethics of breaking traffic laws, né? A ética de se quebrar as leis do trânsito, as leis do tráfego. Ok? Na verdade, traffic, em inglês, traffic significa tráfico, né, do ponto de vista de movimentação de drogas, e trafego. Então, a mesma palavra em inglês, né, tem o significado dessas duas palavras em português, tá certo? Então, um pouquinho complicado, né? Então, ó, vê só, já para mostrar o problema, ó quantas placas, né? How many signs we have here? Share the road, né? We have a sign here of a person riding a horse. We have a sign here of no bikes. We have a sign here, yield to no one. Yield significa, né, que você é como se fosse duas rodovias vão se transformar em uma. Então, yield é como se fosse assim, uma atenção, né? Que essas duas rodovias elas se transformam em uma, então vem carro de um lado e do outro, então qualquer um dos lados tem que prestar atenção no outro lado, porque, né? Se vier pode haver a colisão, né? Only share the road significa compartilha a rodovia, né? Aqui only, né? E narrow going right, né? Significa que você só pode virar à direita, né? Curb lanes must turn right, except buses and bicycles. Então, olha, como é que essa placa aqui, ela tem muita informação, né? Curb lane must turn right. Então, as faixas, né, que são próximas ao meio-fio, né, tem que virar à direita. Aí tem except buses and bicycles, exceto por ônibus e bicicletas. Aí você vem na sua faixa aqui da direita, para virar você tem que virar à direita, exceto por bicicletas e ônibus. Então você tem que ficar ligado. Porque o ônibus não, né? Porque o ônibus ele vai estar ou atrás ou na frente de você, mas a bicicleta pode estar do seu lado, e aí quando você virar, bater na bicicleta, né? A gente tem cars turn right without looking. Carros virem à direita sem nem olhar, ok. Bus may use bike lane. Então, o ônibus tem o direito de usar a faixa da bicicleta, né? Aqui você tem um sign with a bicycle, uma pessoa carregando alguma coisa. Loading zone, então zona de carregamento, né? Que may use full lane, bicycles may use full lane, então a bicicleta pode usar toda aquela faixa. Bike lanes, bikes only, então uma faixa só de bicicleta, né? No bikes on the sidewalk, então não proibido bicicletas na calçada, né? Então é um tema muito atual, é um tema que há anos, inclusive já a prefeitura e as prefeituras vêm trabalhando no sentido de melhorar, né? Inclusive criando faixas aí, é muito atual, né? Porque aí a gente, por exemplo, tem aí na região metropolitana inteira aí criando cada vez mais faixas só para ônibus. A gente também tem aí faixas de bicicleta sendo criadas aí ao redor de toda a região metropolitana e no sentido de organizar. E também, mas a gente tem muitos problemas de trânsito. O trânsito ainda é muito confuso. Ainda existe uma questão muito grande aí, por exemplo, na pintura, né? Tem um especialista, às vezes eu ouço CBN quando eu estou dirigindo, e aí um especialista lá em mobilidade, ele usa muito essa frase, que tinta salva vidas. E eu concordo plenamente, tinta salva vidas, porque quanto mais bem pintado tá a rua, as faixas, os meio-fios, né? Pintado também, né? Às vezes aquela tinta especial que brilha à noite, tudinho para quando você está dirigindo. Porque lembre-se, né? A gente ali naquela rua não só dirige gente que anda, passa por aquela rua todo dia, né? Dirige muita gente que nunca passou por ali antes. Então, quando você não tem uma faixa indicando,
onde é que é para você andar, você tende a ficar perdido, né? Então, meio complicado. Essa faixa aqui tem o quê? Essa sign é um jacaré. Afe Maria, se você cair, o jacaré lhe come. Deixa eu dar um close aqui. Se a pessoa cair de bicicleta, o jacaré vai comer ele, ó. Oh, boys and girls. Que coisa, hein? All right. Então, tema muito atual para a gente falar, tá? Então, go to any community meeting where the subject is a new bike lane or similar project and neighborhood cranks will act like your city wants to dump lead in the water supply. Usually the chief complaint and some variation of the follow. Those damn bikers don't follow the traffic laws, né? Então, assim, eu como, né, motorista aí de carro, eu tenho essa impressão também, né, que os motoristas de bicicleta não seguem as leis do trânsito, tá certo? Então, novamente, a gente vem aqui para falar dessa questão. Inclusive, é uma questão muito atual, porque se transformou recentemente em lei, se eu não me engano, no Recife, lá no estado, que se você bater no motorista de bicicleta, nossa senhora, você tá no ferro, como diz, né? Porque você está cometendo um crime horrível. Então, existe essa necessidade, tá, boys and girls, de proteger o, 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 o motorista, né, a pessoa que anda de bicicleta, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente vem com essa questão. E as pessoas que tiram proveito dessa situação, né? Que porque sabem que são intocáveis, não importa. Hoje em dia, não importa a faixa, não importa onde a bicicleta esteja, se você bater numa pessoa que está na bicicleta, assim, você, no mínimo, vai perder o seu dia, porque você vai ter que ir para uma delegacia, você vai ter que se explicar, e você tem que ter a sorte de pegar alguém ético o suficiente para dizer assim, o erro foi meu, não foi da pessoa que bateu em mim, tá? Então, é complicado, ok? Então, vamos lá. Basically, the perception among the get off my lawn demographic is that cyclists are the scud of the transportation landscape. A bunch of thrill seekers who live for nothing more than exhilarate near misses with decent lawn tending Americans, né? Aqui, obviamente, é um website americano, então trata, né, da questão aí do trânsito lá nos Estados Unidos e as pessoas têm essa percepção, né, que as pessoas que andam de bicicleta são pessoas que gostam de viver na emoção, né, gostam do thrill, the thrill seekers, ok? Então estão em busca de thrill. O que é o thrill? O thrill, aquela emoção, daquela do radical. E aí quando eles fazem isso, eles colocam, né, as pessoas os motoristas de carro, tá? Num estresse grande, porque as pessoas ficam com medo que aconteça algum erro, e aí nesse erro batam nessas pessoas, e ao bater nessas pessoas, essas pessoas estariam realmente em problema em relação à lei, né? Apesar de que o maior prejudicado seria a pessoa que está andando de bicicleta, porque é ela que vai se machucar fisicamente, ok? Então, vamos lá. Similarly, the only relevant information including from a traffic light is how drivers are going to react to it. For example, I know that when the light turns green, 3 or 4 more drivers are going to speed through the intersection in a failed attempt to beat the red. And I also know that everyone behind me is going to start honking and doing their best to overtake and potentially right honk me. This is why at certain intersections, there's a safe moment for me to slip through the red, get a head start before the dam bursts. You're damn right, I'm going to go for it, né? Então aqui ele trata, por exemplo, do caso, né, da pessoa que,
por exemplo, está na faixa da frente de pedestres, né? Aliás, desculpa. É o primeiro da linha, vamos dizer, quando o sinal está vermelho, é o primeiro, tá certo? A sair, é o que está na frente ali da faixa. Então, é muito comum a gente ver muito isso em Recife, né? Assim que o sinal abre, bem, 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 aquela buzina atrás do motorista querendo forçar o motorista a sair o mais rápido possível, porque eles querem chegar o mais rápido possível no próximo sinal, né? Que no caso também é um dos grandes problemas, tá certo, do tráfego aqui da região metropolitana. É exatamente essa falta de sincronia entre os sinais. Eu acho que deveria ser dessa forma. Quando um sinal abre, os outros deveriam haver uma sincronia de abrindo na sequência, para que você pudesse ter o máximo possível de carros passando por essa sequência de sinais, né? Eu mesmo, por exemplo, eu pego H-1, H todos os dias, né? De segunda a sexta, digamos assim. E eu enfrento isso, eu enfrento o fato de essa falta de sincronia entre o traffic lights, né? Os semáforos, faz com que eu fique parado muito tempo ali na Agamenon, quando eu poderia, passar rápido ali. Outro exemplo clássico, que eu pego também, infelizmente, quase todos os dias, porque tem dia que eu não estou, né? Eu vou por aqui, eu uso um caminho alternativo, mas por exemplo, e esse prejudica a cidade de Olinda, e é um absurdo que há tantos anos isso acontece, e há tantos anos ninguém faz nada a respeito, que é exatamente esse sinal que fica ali de frente ao 7º RO. Vocês vão conhecer bem, porque a maioria mora próximo de Ouro Preto, né? Aquele sinal de frente ao 7º RO. O que acontece é o seguinte, ele é desregulado. Eu vou explicar a vocês, né? Papai e mamãe certamente devem passar muito nisso, né? Se você sai de Ouro Preto e vai para Recife, tem aquele sinalzinho que fica de frente ao quartel do 7º RO. E você também, vocês devem saber disso, né? Que você pode pegar a esquerda para fazer o retorno. Para quem, como se fosse para voltar. Ou para você retornar para Ouro Preto, né? Continuar na PE15, ou você pegar os Butrins, né? Ou ir para a PE15, Paulista, ou PE15. O que é que acontece? Esse sinal, ele passa muito tempo fechado para os carros, e eu estou falando quem está entrando, no caso, quem está entrando em Olinda. Então, não estou falando daquele sinal que fica no sentido de quem está saindo de Olinda, não. Quem está vindo de Recife para Olinda. Aquele sinal ele passa muito tempo fechado à noite. Então, o que acontece? Aquele sinal causa o trânsito todinho do Complexo Salgadinho e da PE15. Por quê? E logo em seguida tem outro sinal, que é um sinal de pedestre. Então, às vezes, o que acontece é o seguinte, esse sinal abre, esse sinal já passa muito tempo fechado, e quando ele abre, o da faixa que é só para pedestre, logo em seguida, assim, 100 metros depois, já tem outro sinal. E fecha. E aí causa um trânsito enorme para entrar em Olinda por conta desses dois sinais. E ninguém, absolutamente nenhuma autoridade faz nada a respeito, né? Então, é algo que precisa realmente ser trabalhado isso daí, porque fica impossível, né? Assim, para quem trabalha em Recife, como é o meu caso, todos os dias eu vou para Recife. Fica um estresse absoluto ter que morar em Olinda, né? Eu já cogito fortemente a possibilidade de sair de Olinda por conta disso, por conta de um problema simples de ser resolvido. Tá? Então, vamos lá. Então, a questão da ética também, aqui passa também por uma questão da ética do work ethics, né? No caso aí da prefeitura ou da autoridade responsável pela regulamentação dessa questão aí, da regulação, da regulamentação, da organização do trânsito, né? Ok, então vamos lá. Vamos lá. Cities get the cyclists they deserve. If you have good infrastructure, you will get good cyclists. It's the same with drivers and pedestrians. Então, essa frase aqui, ela é uma frase
bem, digamos assim, bem emblemática da situação aí entre ciclistas, tá certo? Na nosso município, nas nossas cidades. Cidades têm os ciclistas que merecem. If you have good infrastructure, you have good cyclists. Né? Se você tem uma boa infraestrutura, você terá bons ciclistas. It's the same with drivers and pedestrians, ok? Então, boys and girls, né? É como aquilo que eu estava falando. A gente precisa investir pesado, né? The city, the mayor needs to invest heavily in infrastructure because our infrastructure is terrible. And the moment we have a terrible infrastructure, everybody is like fighting for space in traffic. And when you fight for a space, at some point, you're going to have problems, right? Everyone that fights for a space, everyone knows this, that when you fight for a space, at some points, you either get the space or you give up your space for someone. And this causes frustration. And when it causes frustration, at some point, that frustration bursts, okay? And that's when you have fights in traffic. That's why when you have car crash, that's when you have car, motorcycle, or cycle car crash, né? Então, a gente aqui, quando não há um investimento em infraestrutura, todo mundo sai perdendo. Né? E quando a gente fala em infraestrutura, gente, às vezes o básico falta, né? É feito o especialista, não lembro o nome dele, é Francisco alguma coisa o nome dele. Chama Chico, chama ele de Chico. Chico não sei o quê. Que ele diz que tinta salva vidas. E salva mesmo. Né? Porque você, pelo menos sabendo qual é a sua faixa, você vai dirigir melhor, né? A gente também tem um outro problema muito sério aqui na nossa cidade, né? Na região metropolitana do Recife, que é exatamente a questão dos motociclistas, né? A gente, inclusive, a gente está começando a criar uma geração de flagelados, né? Eu nunca vi isso na minha vida, inclusive o Brasil é um país que não tem guerra, que nunca se mete em guerra, né? Poucos momentos da nossa história a gente se meteu em guerra, e quando foram guerras que foram resolvidas rapidamente, né? Mas eu cada vez tenho visto mais isso, pessoas flageladas. Chego num restaurante, chego num local social, um local, e vejo um jovem ou uma jovem sem uma perna, sem um braço. É assim, a única coisa que me vem na cabeça, a gente também não tem grandes indústrias, né? Porque essa pessoa perdeu um braço porque trabalha na indústria e às vezes aconteceu um acidente de trabalho. Ou, graças a Deus, assim foi resolvido, né, muito essa questão do acidente de trabalho em construção civil, que é forte aqui na nossa área, né, mas hoje em dia acontece bem menos, né? Várias políticas aí foram criadas de segurança do trabalho, né? E aí acontece bem menos acidentes de trabalho. Então, só vem na cabeça que aquela pessoa era um motociclista, né? E muitas pessoas morrem. Isso daí quando não morrem, tá? Então, o problema que a gente tem que discutir como sociedade, como resolver esse problema, é que a gente tem muito motociclista, a gente tem pouco espaço nas nossas ruas, e aí o atrito ele acaba acontecendo. Em algum momento o acidente acaba acontecendo. E falta ética tanto da parte do motociclista, como falta ética também da parte dos motoristas de carro, e aí motoristas de veículos médios e de grande porte, né? Aí, né, o de caminhão, de ônibus, médio porte, como de carro, SUVs, motoristas de aplicativo, coisa desse tipo. É ruim para todos nós, porque quando isso acontece, né, a gente acaba criando essa geração. Essa pessoa que, por exemplo, perdeu uma perna, perdeu um braço, essa pessoa, né, não sei se a pessoa deve ser aposentada ou uma coisa e ficar recebendo uma pensão do resto da vida sem produzir, sem poder produzir na sua total capacidade, né? Obviamente a pessoa pode seguir em frente de repente, se ela trabalhava de moto, ela é motociclista, ela não vai poder exercer mais a função, ela vai ter que procurar outra função para fazer, e aí tem que investir em educação, coisa desse tipo.
Se a pessoa não, ela já fazia alguma coisa que não envolvia a moto, né? Ela não vai poder usar mais a moto para se locomover, né? E aí a vida dela fica mais difícil, porque não preciso nem explicar, né? Se você uma perna sem um braço, né? Não preciso explicar que a vida dela fica mais difícil. Ok, boys and girls? Bom, eu trouxe aqui também, entrei nesse website aqui, TomTom é uma empresa aí, uma empresa famosa, tá? Sobre uma empresa de GPS, né? Então, é uma empresa, inclusive, que presta serviço para o exército americano. TomTom foi uma das primeiras empresas que inventou, assim, o GPS. Vocês não vão lembrar, vocês são pequenininhos, já nasceram já com GPS no smartphone. Mas antigamente não existiam smartphones, ou se existiam, não existia aplicativo, não existia o Google, não existia o Google, Google Earth, né? Primeiro chegou a ferramenta do Google Earth, a ferramenta de GPS também, que depois criou-se os aplicativos. Então, hoje em dia, ninguém mais precisa de GPS, porque tem. Mas antigamente tinha GPS de carro. Você comprava esse equipamento para você poder se locomover. Então, aqui essa empresa ela mostra alguns index, né? Aqui o website é TomTom Traffic Index, né? Então, como índices de tráfego, né? De tráfego, ok? Então, ele provê, ó, the TomTom Traffic Index has been providing detailed insight on traffic congestion levels in over 400 cities around the world in the past 10 years. Então, ó, 406 cidades em 57 países tem provido aí informações de trânsito, tá certo? E how different was the traffic, né? In 2020, tá? Então, o tráfego, olha a mudança. Olha como em abril de 2020, olha como isso daqui é o momento do tráfego, aonde isso? Drop, tarará, tarará, mas aonde? Que local? Change in average congestion in all cities in 2020. Então, esse vermelho era o trânsito em janeiro, ó. Agora, aqui, tá, janeiro, fevereiro, tá. Então, são todas as cidades de uma maneira geral. Então, olha o trânsito, como ele foi diminuindo. Aqui o trânsito, tá certo? Como ele, quanto mais vermelho, mais trânsito, né? Então, aqui, janeiro de 2020, análise em todas as cidades, fevereiro já deu uma quedinha. Olha o que acontece em março, como diminui, e olha em abril como praticamente o trânsito desaparece, né? Em maio já começa a subir uma coisinha, em junho já começa a subir novamente, julho, agosto, patamares já parecidos com janeiro e fevereiro, mas aí vem a segunda onda, pessoal, ó, aí vem a segunda parte de setembro, outubro e novembro, a gente já tem aí o pico da segunda onda da pandemia, né? E aí em dezembro começa a subir novamente, entendeu? Então, uns dados interessantes aqui, tá certo? E vamos ver aqui para a gente finalizar como é que a gente, vamos ver se a gente encontra aqui o trânsito de Recife. Certamente Recife vai estar aqui. Será que está em ordem alfabética? Tá, não. Milão, Rome, Madrid, Barcelona, Lisbon, Paris, Brussels, Helsinki, where are you? Recife, São Paulo, Miami, parará, 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 Praga. Cadê você? Recife, Lima, São Paulo, Rio, Mexico City, Cairo, Bogotá, Buenos Aires. Não tem Recife aqui, boys and girls. Bom, eu vou ficar devendo então Recife a vocês aqui, para mostrar como é que foi, né? Mas certamente Recife está entre as cidades, né, com o tráfego mais complicado do planeta Terra. Isso é 2019, 2020 e 2021. Não sei porque é que Recife não está aqui. Talvez porque Recife não esteja no radar deles aí. Tá bom? Bom, de qualquer maneira, já que a gente não viu Recife aqui, eu queria que vocês fizessem uma pequena pesquisa, tá certo? Sobre o trânsito de Recife, um parágrafozinho explicando
qual é a posição do tráfego de Recife em relação às outras grandes cidades do mundo, né? A posição, tá certo? E como é que funcionou esse tráfego no período de pandemia aqui no Recife, tá certo? Vocês fazem esse homework, vocês colocam no Google Tradutor, depois tiram aquela aquela fotozinha e colocam lá no Class App. Okay, boys and girls. So Teacher Leo finishes our class today and wish you all a great weekend, okay? Enjoy essa aula, né, para third graders, terceiros anos e quartos anos, ok? Bye.